ponto bem interessante que você trouxe é que existem alguns registros de traumas que não foram vivenciados por nós pessoalmente, né? Às vezes ter assistido um irmão, ter Sim. assistido alguém passando por alguma situação, a gente também pode ficar traumatizado. Pode, até com filme. Até com É filme. super perigoso as famílias deixarem crianças assistirem filmes que não são adequados para a idade, né? Classificação, porque tem cenas de filmes de violência, por exemplo, que podem gerar traumas na vida adulta. Eu já peguei casos muito específicos, assim, de traumas. Por exemplo, uma menina viu uma cena de estupro num filme quando ela era muito pequenininha, que ela nem entendia o que aquilo era, e ela tinha um trauma na vida adulta, tal qual uma mulher que sofreu um abuso sexual. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Divancast. Às vezes a gente não sabe de onde Assim, vem. por exemplo, né, do nada, que é um caso que eu conversei, né, até não foi no pessoal, não foi nem no consultório. De repente, a gente sabe que não é de repente, né, mas assim, vou usar o que foi trazido, né? Assim, de repente, eu comecei a ter medo de subir de elevador. Tá. Né? E aí é um caso que precisa entender qual a associação que está acontecendo aí. Exato, da onde vem isso? Não foi assim... De um evento anterior, de alguma situação. Eu vou dar um exemplo de um caso que eu posso compartilhar, porque não vai corromper nenhuma questão ética, mas eu tive um caso de uma paciente que ela tinha fobia de agulha. Ela tinha muito medo de agulha, só de pensar em agulha. E agulha não é uma coisa na qual a gente se depara o tempo todo, né? São situações muito de exame e tal. E aquele medo de agulha, e aquilo incomodava a vida dela no trabalho, em todos os lugares ela estava com medo da agulha. E aí, quando a gente fez o reprocessamento, veio uma experiência de quando ela era criança e ela teve um pequeno acidente doméstico, ela e o irmãozinho pequeno, e aquilo assustou muito ela. E ela ficou, anos depois, atribuindo aquela experiência a um medo de agulha. E aí passa um tempo, né, que é o que acontece também com os psicólogos, a gente fica abandonado, porque ninguém conta pra gente o que aconteceu, né? Passa um tempo, chega ela, eu falei, e aí, seu medo de agulha melhorou? Aí ela toma até um susto, assim, Nem né? lembrava. Não, acho que ainda tenho medo de agulha, só de lembrar, eu lembro do medo, né? Lembro Aí do eu medo. olho ela com piercing, tatuagem, eu falei, olha, você fez tatuagem? Ela, é mesmo, né? Então, é muito curioso que às vezes a gente nem percebe que o negócio deu certo. Que já superou, Que né? já superou. É verdade. E uma outra coisa, um outro ponto bem interessante que você trouxe é que existem alguns registros de traumas que não foram vivenciados por nós pessoalmente, né? Às vezes ter assistido um irmão, ter assistido alguém passando por alguma situação, a gente também pode ficar traumatizado. Pode, até com filme. Até com filme. É super perigoso as famílias deixarem crianças assistirem filmes que não são adequados para a idade, né? Classificação, porque tem cenas de filmes de violência, por exemplo, que podem gerar traumas na vida adulta. Eu já peguei casos muito específicos, assim, de traumas. Por exemplo, uma menina viu uma cena de estupro num filme quando ela era muito pequenininha, que ela nem entendia o que aquilo era, e ela tinha um trauma na vida adulta, tal qual uma mulher que sofreu um abuso sexual. Com os mesmos sintomas, e nem ela tinha vivenciado isso, ela viu uma cena num filme. Então, sim, pode, é super recomendado, né, a gente tomar cuidado com vídeos. Agora não tem tanto essa coisa dos DVDs, mas tem famílias que ainda têm os DVDs em casa, de filmes impróprios para criança. Isso é bem comum aparecer no consultório, tanto meninos como meninas que viram uma cena ali, que é um filme de terror para uma criança, né, e anos depois isso está associado com problemas de relacionamento e até vícios. E aí a pessoa vai depois desencadear isso por uma experiência de um filme que ela assistiu. Pois é. Eu sou meio chatinha com essa questão, né, assim, eu alerto muito, porque a gente não imagina o impacto que causa, né, no nosso cérebro, nossas emoções, o que a gente ouve, o que a gente assiste. Total. Principalmente coisas que a gente faz com muita repetição, né? É. Então, assim, assiste vários filmes com determinado conteúdo, isso vai criando um registro, né? O próprio vício, né, que estão agora falando, vício de pornografia e outras coisas, né? A gente tem que
a gente tem que pensar que o nosso cérebro, ele é muito evoluído, pero no mucho, porque a gente ainda tem um sistema meio das cavernas, né, de proteção, mecanismos de defesa que a gente usava nas épocas aí primárias, né? Antes do iPhone, né? Antes do iPhone, de mesmo nos proteger de perigos da selva, de perigos do mundo real, né, e tal. E aí o nosso cérebro funciona do mesmo jeito. Então, situações ameaçadoras, até como uma notícia, eu mesma no período da pandemia fui muito afetada pelas notícias, a ponto de precisar ter que me afastar um pouco disso. Ah, mas vai ficar alienada? Ah, não sei, minha saúde mental é mais importante, eu prefiro assistir Frozen do que ficar lá vendo notícias que vão me fazer mal. Então, a gente precisa tomar cuidado com o excesso de notícias. Né? Não é que você vai ficar desinformado, porque é a repetição das mesmas notícias. Das né? mesmas, e que não servem para instruir, elas servem para trazer, talvez, medo, né? E aí a gente tem que tomar cuidado com tudo que é excessivo. Excesso de notícias, excesso de qualquer coisa, né? Que possa nos levar para um modelo, um estado mental alterado. Né? Tudo isso pode ser considerado trauma, inclusive. Né, notícias difíceis. Olha, é muito comum chegar pessoas com crise de ansiedade porque teve uma celebridade que faleceu. Então, aconteceu, né, com Paulo Gustavo, por exemplo, 2 pessoas que eu atendo vieram muito abaladas num nível assim, perdi um parente. Né? Então, pela conexão que foi criada com o desconhecido, né? E aquela notícia toda, a maneira que é colocada, depende do momento que você está, aquilo pode te fragilizar também, né? Claro, ninguém gosta de ver notícias difíceis, mas uma notícia difícil às vezes pode nos pegar num dia que a gente não dá conta de reprocessar. Porque naturalmente, idealmente, todas as experiências que a gente vive seriam reprocessadas pelo cérebro. Só que nem todas a gente consegue. Dá lá alguma falha no nosso sistema, ou pelo excesso de emoção, ou pelo excesso de sensação, e ali fica. E isso é considerado um trauma. Então, um trauma pode ser tanto uma violência que eu vivo, ou algo mais grave, né, ou até mesmo situações como essas, né? Uhum. Se inscreva agora em nosso canal. Curta esse vídeo e compartilhe nas suas redes sociais, com a sua família, com seus amigos, com pessoas que são importantes para você.